você já se reuniu com a sua orientadora ou com o seu orientador, já definiu o tema. No entanto, você está naquele momento em que, precisando fazer o projeto de pesquisa, está em pânico, porque não sabe por onde começar. E agora? Para começar a conversa, você tem que ter definido o tema da sua pesquisa, porque sem tema de pesquisa não tem por onde começar. Normalmente, as pessoas buscam informação nos livros. O que eu vou te mostrar hoje, para além dos livros, são outros recursos que estão disponíveis na internet. As pessoas amaldiçoam muito a internet, mas a internet tem um lado maravilhoso porque ela facilitou demasiadamente o acesso às informações. A questão é a gente desenvolver habilidades para usar a internet para melhorar a qualidade das nossas pesquisas, mas sobretudo melhorar também o intercâmbio com comunidades de pesquisadores, porque a pesquisa da gente a gente não faz sozinho, a gente faz numa perspectiva de inserção numa comunidade de pessoas que vem pesquisando antes da gente. Então, vamos lá ver como é que faz? Nós vamos começar com a base de dados mais conhecida no meio acadêmico, que é a Biblioteca Científica Eletrônica Online, conhecida na sigla em inglês como Cielo. Cielo reúne, então, uma coletânea das mais prestigiosas revistas acadêmicas do Brasil. Era impossível a gente fazer pesquisa no Brasil sem passar, em algum momento, por pesquisa na Cielo. Embora o site esteja em inglês, ele tem uma navegação bastante intuitiva. Então, a gente pode fazer pesquisas tanto por nome de autor, quanto por assunto. Tá? Então, para a gente começar com um exemplo aqui eu vou pesquisar por assunto. Né? Então, a gente clica aqui, né, o índice de assuntos. Eu escolhi, como exemplo, aqui uma área na qual eu tenho trânsito, que é a antropologia jurídica. Aí a gente tem um índice de assuntos, né, e aqui eu vou aparecer com antropologia jurídica. Percebam que quando eu tenho esse índice de assuntos aqui, eu posso refinar os termos da pesquisa. Ok? Então, se eu tenho o tema da pesquisa, eu posso, a partir desse tema, ele é uma palavra-chave, ele é um elemento de índice bastante importante, e eu posso, a partir desse tema, derivar que outras palavras-chave ou outros descritores, como a gente fala, né, elementos que descrevem a pesquisa, nos ajudam a procurar material sobre ela. Então, vamos lá buscar. E aí, o mecanismo de busca vai me trazer um único artigo sobre essa temática. Se eu quiser refinar a pesquisa, eu posso colocar outros descritores, outros assuntos aqui. E aí eu posso refinar, né, que tenha antropologia jurídica e outro termo, antropologia jurídica ou outro termo, antropologia jurídica e não um outro termo. Então, você consegue fazer um grau de refinamento bastante importante aí na busca. Esse único artigo que veio aqui, né, é o gerenciamento da diferença, reflexões sobre a política referente à imigração e o controle de estrangeiros em Portugal e no Brasil. Né? Ele é um texto em inglês, vamos a ele. Então, né, aperta ali, e aí o Cielo traz para a gente informações mais pormenorizadas sobre o artigo em questão. Então, ele vai começar a falar, o primeiro link que aparece aqui é da revista em questão. Então, é uma revista virtual de antropologia brasileira, chamada Vibrant. O artigo que a gente encontrou foi publicado no volume 9, número 1, de janeiro a junho de 2012. Aqui eu já sei que essa revista é uma revista semestral, sai um volume a cada 6 meses. E esse artigo que a gente encontrou, ele está num dossiê. Um dossiê, ele é uma seção de artigos que versam sobre uma determinada temática. No caso aqui, a temática são os desafios
na antropologia brasileira. Tá? Então, aqui eu já descubro quem é o autor, Igor José de Renan Machado. Ele está vinculado a 2 universidades, a Unicamp e a Universidade Federal de São Carlos, né, a UFSCar. Eu tenho acesso aqui a um resumo. Agora, eu posso ler online, vai ter aqui o artigo todinho completo, mas eu também posso baixar este artigo. Está aqui ele. Né? Então, quando a gente baixa um artigo, eu gosto de fazer isso, eu estou contando para vocês como é que eu faço a pesquisa, porque eu acho que é meio mostrar caminho das pedras, eu gosto de fazer assim. Então, depois de ler o resumo, lendo o resumo a gente já tem uma ideia do que tem lá, né? E se de fato vai me servir o artigo ou não. Se o artigo me serve, eu vou salvar esse artigo. E eu gosto de montar o meu próprio banco de dados. Então, eu vou abrir uma pastinha. Esse artigo aqui eu usei o descritor Antropologia Jurídica. Lindo. Eu vou abrir uma pastinha Antropologia Jurídica. Todo artigo que eu encontrar usando esse descritor, eu vou salvar nessa pastinha. Porque percebam que aí eu não dependo mais da internet para fazer as leituras. Eu tenho salvo, né, no meu computador ou na nuvem. E aí eu tenho acesso a hora que eu bem entender. Né? Então, o que acontece? Eu gosto de ir até o final do artigo e dar uma olhadinha nas referências utilizadas por aquele autor. Então, o que acontece aqui? Ele vai fazer uma relação do material que ele utilizou, né, para fazer o artigo dele. Qual que é a lição que a gente pode tirar disso? A gente lê um artigo, lê 2, lê 3, e aí você começa a perceber que o mesmo texto é citado 1, 2, 3 vezes. Opa, peraí, se todos esses artigos que eu li, eles são importantes para a minha pesquisa, eles estão citando o mesmo texto, eu também deverei ler este texto. Tá? Por quê? Porque eu estou pleiteando acesso a esta comunidade de pesquisadores. Ok? Antes eu te mostrei uma base de dados pública e aberta, que é a Cielo. Agora eu vou te mostrar um outro lugar onde a gente vai encontrar bastante coisa interessante. Então, como vocês podem ver, nós estamos aqui na página da universidade, né? Na própria página aqui, isso aqui é um serviço para nós que fazemos parte da comunidade Positivo. Né? Então, se você vem até bem aqui no finalzinho da página, você vai ver que nós temos o link para a biblioteca. Quando a gente pensa nos serviços online da biblioteca, via de regra a gente pensa no serviço de consulta ao acervo, reserva e renovação de empréstimos. Mas eu quero te mostrar um outro serviço bem interessante e que tem implicado num investimento bastante grande da universidade, que é justamente a nossa coleção de bases de dados. Então, está aqui no menu do lado direito, né, quando você entra no site da biblioteca, você clica e aí você vai ser enviado para esta página aqui. Então, primeiro que a gente vai ter acesso ao portal de periódicos da CAPES, que também é uma biblioteca virtual bastante interessante. Então, 143 bases de dados restritas, tá? Além das bases de acessos livres, nas quais o Cielo também faz parte. Mas eu quero chamar a tua atenção para o que está aqui, ó. Você está vendo esse cadeado aqui? Isso significa dizer que o acesso a estas bases de dados, ele é um acesso restrito a quem tem login e senha, quer dizer, a comunidade acadêmica propriamente dita. Então, a gente vem aqui com o login, vem com a nossa senha e entra. E aí, tcharam, vocês viram que sumiu o cadeado. Por que sumiu? Porque você, no caso eu,
posso entrar. Então, quero começar aqui, olha, percebam que tem uma riqueza bastante grande, né? Tem revista dos tribunais, ProQuest, daí tem bases bastante específicas, né? A Câmara de Comércio Internacional, que tem a sua base de dados, você vai ter na área de negócios, você vai ter na área de saúde, né? Então, a gente tem uma riqueza bastante grande aqui. Então, vamos pegar aqui a EBSCO. O interessante é que essas bases aqui, tanto essa quanto o portal de periódicos da CAPES, que eu mostrei acima, elas são bases de dados que não se restringem a publicações brasileiras. Então, para quem lê com fluência em outros idiomas, também quem não lê com muita fluência, é um bom jeito de ganhar fluência é começar a baixar artigo escrito no idioma que você está estudando e se desafiar a entender, até porque a linguagem técnica de uma área, ela é relativamente fácil de ser aprendida, e isso você só consegue com treino mesmo, né? Então, a lógica é a mesma, né? Eu pego e aqui eu tenho algumas questões interessantes no caso da EBSCO. Por quê? Porque eu posso pegar, por exemplo, quero fazer um levantamento num determinado período. Existem pesquisas que vão fazer o que a gente chama de estado da arte, por exemplo, o que foi publicado nos últimos 10 anos sobre um determinado tema. É interessante de fazer também. Tá? Então, aqui você tem a condição de apontar, por exemplo, para isso. Vamos colocar aqui, eu vou me permitir colocar em inglês, e aí essas bases de dados que são internacionais, é interessante a gente colocar os termos em inglês. Olha lá, Anthropology of Law. Vamos ver se vai aparecer aqui. Não, antropologia do direito não está aparecendo aqui como termo, mas vamos ver aqui. Anthropology of Law, pesquisar, vamos ver o que sai aqui. Olha só. Aqui é uma questão, vejam que, assim, eu estou colocando um termo bem amplo, né, é interessante você discutir junto com a sua orientadora, com o seu orientador, que termos, né, que descritores você pode utilizar para realizar a tua pesquisa, para torná-la melhor. Então, olha que interessante, a gente vai ter aqui artigos publicados em periódicos, né, então, em inglês, né, a gente vai ter vídeos também associados, resenhas de livros, tá? E aí do mundo inteiro. Então, percebam, eu acho que cada vez mais a palavra de ordem hoje na educação superior é internacionalização. A internacionalização, ela não acontece tanto por meio do ensino, ela acontece sobretudo por meio da pesquisa, quando a gente se insere em debates que acontecem no âmbito internacional. Então, vou dar um exemplo aqui, né, Homo Jurídicos sobre a função antropológica do direito. Olha que artigo bacana, não conhecia. É a mesma lógica que eu mostrei agora há pouco, né, da Cielo. Então, a gente vai ter aqui, né, o resumo, os termos e tal, e, de novo, né, a gente pode adicionar a pasta, o artigo, né, e daquela mesma forma. Bem, por hoje é isso. Espero que essas informações tenham te ajudado a achar o fio da meada, que você consiga fazer o seu projeto e dar continuidade à sua pesquisa. Lembrando para dar uma curtidinha aí, né, no nosso canal. E a gente também está aceitando sugestões de temas para desenvolver em outros vídeos. Entre em contato comigo pelo e-mail e lembre-se do prazo para protocolar o projeto de pesquisa lá via Blackboard, beleza? Até mais!